Oi, oi, pessoal, tudo bem com vocês? Olha, eu quero dizer que é sempre muito, muito gostoso, né? Estar aqui para ter esse momento com vocês, seja no presencial, ou seja aqui, né, pelo virtual, mas é muito gostoso a gente estar conversando sobre aí a questão da matemática, as suas metodologias, e em especial hoje nessa aula aqui que a gente vai conversar, refletir, analisar um pouquinho aí a questão do livro, né? Ler, escrever e resolver problemas. Especificamente, né, pessoal, é a questão do capítulo 9, que é a questão que fala sobre a informática e a comunicação matemática. Então, né, foi escrito aí pela Stella Milani. Então, a gente vê aí nesse capítulo a questão do computador, né, um símbolo, principal instrumento aí do avanço tecnológico, e não tem mais como ele ser ignorado pela escola, né? Então, mesmo a gente sabendo que não há mais como ignorar, ainda mais depois da pandemia que nós tivemos, né? Ainda estamos nela, então ainda estamos aí com sequelas também dessa pandemia. Mas com tudo isso, a gente percebe que o desafio aqui é colocar todo o potencial dessa tecnologia a serviço aí do aperfeiçoamento do processo educacional, né? Aliado aí ao projeto da escola. E tudo isso para quê, gente? Tudo isso para a escola conseguir desenvolver a função dela. Qual é a função dela? É preparar aí o futuro cidadão, né? Preparar os nossos alunos. Então, esse capítulo 9 que a gente vai conversar aqui um pouquinho, a autora abordou aí a importância da utilização da informática no ensino da matemática. E o legal desse capítulo é que ela relata algumas experiências em que o computador foi assim fundante, né? Desempenhou um papel assim muito relevante como um instrumento de motivação aí para esses alunos, né? Uma ferramenta aí de execução de tarefas e acabou se mostrando como um recurso muito essencial. Então vem comigo que a gente vai agora fazer assim dar uma retomada nesse capítulo fantástico aí do livro Ler, Escrever e Resolver Problemas. Bom, pessoal, para a autora, né, ela vai começar esse capítulo dizendo assim para nós que a informática ela alterou sensivelmente o modo e a qualidade de vida em todo mundo, tá? Então ele vai trazendo isso. Por quê? Com a utilização aí dos satélites, o advento da internet, né, a rede, né, mundial de informações via computador, tornaram a comunicação muito mais fácil e rápida também, né? Possibilitando o quê? Possibilitando que nós saibamos em tempo real tudo que está ocorrendo de um extremo ao outro do planeta, né, gente? No piscar de olhos acontece um acidente grave na Rússia, nós aqui automaticamente já estamos sabendo. Então a autora ela vem apontando essa alteração que nós tivemos, né, com a questão aí da informática. Apontando o seguinte, gente, que por conta dessas coisas, o computador ele não pode estar fora da escola, certo? Então, se por um lado o avanço tecnológico trouxe progressos, a autora também aponta que, por outro lado, ele exige o desenvolvimento de novas competências, né? E essas competências vão muito além do lidar com essa máquina. Não basta eu saber mexer, abrir um Word, fazer um texto, mexer numa planilha. Não é somente isso, né? Então, mostra o seguinte, que esse progresso todo exige um desenvolvimento de novas competências para nós, tá? Então, a velocidade desse avanço faz com que grande parte dos conhecimentos aí adquiridos por alguém no início da sua vida, principalmente profissional, se torne assim ultrapassada, certo? Então, a gente sabe que com toda essa tecnologia, o aprender, né, continuamente e responsabilizar-se por essa aprendizagem tornou-se hoje uma exigência, tá? Então, a gente vê assim, a autora aponta, claro, quando foi escrito, talvez hoje essa porcentagem já estaria bem diferente, mas quando a autora fez o capítulo, ela coloca assim que 70% das carreiras, né, seria muito importante
ter o domínio aí da ferramenta. E a gente pode dizer que hoje praticamente, né, quase que a totalidade das carreiras, a gente precisa ter o contato aí com essa ferramenta, com a máquina, tá? E aí ela traz o seguinte, que o computador, ele é um símbolo, né, e principal, como a gente falou lá naquele comecinho, e principal instrumento desse avanço todo. E óbvio, gente, ele não pode de jeito nenhum ficar fora da escola, certo? Até quero marcar aqui, destacar. Então, né, ela aponta o seguinte, ó, computador não tem mais como nós ignorarmos essa ferramenta, não dá mais para a escola ser como era antes, né, só com a lousa, o giz, claro, tem a parte dele, né, o canetão, mas o computador se faz presente e então ela coloca assim, que ignorá-lo, sabe? Ignorá-lo significa alienar o ambiente escolar. Então, deixar de preparar os alunos para um mundo que é constante, né? A mudança e rápida. Então, ela coloca assim, que educar para o passado, se você deixar o computador fora da sala de aula, você vai estar educando essa garotada para o passado e não para o futuro. Então, o desafio é colocar todo o potencial dessa tecnologia a serviço aí do aperfeiçoamento do processo educacional, tá? Aliando ao que, gente? Aliando ao projeto da escola com o objetivo principal que a gente colocou lá no começo, que é a função aí social da escola, que é preparar esse futuro cidadão, certo? Então a autora ela vem trazendo esse aspecto. Aí, gente, o uso então da tecnologia na escola ele não é novidade nenhuma, tá? Não é novidade nenhuma para nós. Primeiro, lembram? Retroprojetor, projetor de slides, televisão, celulares, calculadoras, integram aí o nosso ambiente da sala de aula, certo? E um complementa o outro, se a gente parar para pensar, tá? E aí algumas vezes e muitas das vezes agora, eles até substituem o quadro negro, né? A lousa, o giz, o canetão. Então, o computador ele é um recurso a qual a escola não pode mais fechar as portas, tá bom? Só que, né, todavia, né, gente, a implantação de recursos de informática na escola ela não pode ser confundida com a simples instalação de computadores. Então a escola fala assim, nossa escola está super equipada, porque nós colocamos um computador em cada sala de aula. Então agora, não gente, não pode ser confundido com a simples instalação de computadores, a utilização da internet, ou até assim, o uso indiscriminado aí de softwares, né, para treinar procedimentos. Essa tarefa ela exige reflexão e com ela traz algumas dificuldades, tá bom? Então a autora coloca assim, ó, que a carência de materiais de qualidade, como livros e softwares em língua portuguesa, o custo de equipamentos e suprimentos de informática são algumas dessas dificuldades, tá? Muitas pessoas pensam que o equipamento, né, na escola tem que ser de última geração e a autora coloca assim que não tem necessidade de equipamentos de última geração, dos mais caros, porque ela coloca que a experiência aponta que a qualidade dos resultados, né, aquele resultado que a gente quer ali com o aluno, depende mais da maneira como essas ferramentas são utilizadas do que a sofisticação do aparelho ou até o tempo que esse aparelho tem, né, a idade. Então, gente, se bem empregada, se bem posta, se bem executada, a tecnologia informática, ela pode trazer, sim, valiosas contribuições ao processo de ensino-aprendizagem, só que a aplicação envolve muitas vezes, a autora apontou, mudanças, né, na estrutura aí do ambiente escolar. E também ela coloca o seguinte, que não se deve esperar que ela seja a solução de todos os problemas educacionais, ok? E aí, gente, a autora vai trazer aqui
algumas vantagens, tá? Vantagens na utilização o quê? Na utilização adequada da informática no ensino, tá? E aí, quais são elas? Então, no capítulo, começa abordando o seguinte. Opa, deixa eu só pegar a canetinha aqui. Então, olha só, no capítulo aborda o seguinte, que o computador, ele exige que o aluno, né, gente? Então, aqui é o aluno, tá? Computador, nossa, não dá nem para ver, né? Deixa eu escrever novamente. O computador exige que o aluno, ele tenha aí uma participação ativa. Então, o que a autora ela aponta? Que a utilização da informática, ela favorece ao mudar o estilo, né, das aulas, a mudança de papéis de aluno e do professor. Então, por quê? O cenário no qual o professor tem papel ativo e o aluno passivo, o que não deveria ainda existir, mas a gente vê que ainda permanece, infelizmente, em algumas instituições esse papel, né? O professor é o ativo, o aluno é passivo, né? Então, que esse cenário ele pode ser alterado quando se utiliza o computador como ferramenta de aprendizagem, tá? Porque não é o computador que ensina o aluno, certo? O computador não é, ele não vai estar ensinando o aluno, ele é uma ferramenta com a qual o aluno, né, executa uma tarefa, ele desenvolve, ele comunica uma ideia, ele vai elaborar um texto, ele vai fazer uma pesquisa em um banco aí de dados e, inclusive, auxilia na resolução dos problemas. Então, faz com que o aluno seja ativo. Então, é uma das vantagens, né? Outra vantagem que ela aponta é assim, que de acordo com a visualização rápida dos trabalhos, então como o aluno rapidamente no computador ele visualiza, vai favorecer o quê? A criatividade e inclusive a autocorreção, né? Porque assim, o computador, gente, ele tem agilidade, né? Ele é muito rápido, então o aluno pode facilmente mudar a ideia, testar outras hipóteses, né? Tentar diferentes caminhos, estratégias, novas pesquisas. E o computador rapidamente corresponde a ele quando ele está, né, fazendo isso, mudando imagens, tentativas. Então, isso permite o quê? Ousar aí com mais facilidade, né? E esse, né, gente, pela questão da rapidez aí da máquina, esse fator aí, ele pode favorecer, inclusive, né, gente, o desenvolvimento da autonomia. Então, vou até marcar aqui, né? Porque o aluno, ele vai buscando, né, as soluções. Então, desenvolve aí o desenvolvimento da autonomia e, óbvio, né, muito da criatividade, certo? Outro fator, outra vantagem que a autora aponta é que cada aluno aí tem a possibilidade de trabalhar aí no seu próprio ritmo. Então, quando o computador, ela diz assim, que quando o computador ele é usado como ferramenta, tá? A aula não é igual para todos, porque cada um está num ritmo. É diferente daquela aula coletiva, né? Que você vai lá, todo mundo sentadinho, você na lousa, você vai colocando, eles vão fazendo juntos. Não, aqui no computador, até pela agilidade da máquina, né? A aula não é igual, porque um aluno está numa questão, o outro está em outro, o outro está fazendo um outro tipo de pesquisa para solucionar uma outra. Então, cada aluno, para autor, ele pode construir seus conhecimentos de acordo com o estilo de aprendizagem dele, tá? Ele resolve um problema de acordo com o grau de conhecimento dele e o grau de interesse que ele tem no ritmo dele. Aí, outra coisa é que texto, imagem, som e movimento, eles podem aí serem articulados. E aí acaba criando, né, uma verdadeira trama de combinações, né? Isso é super legal. Então, são muitos aí os programas que nós temos que permitem o uso simultâneo, por exemplo, de um texto com imagem e com som. Então, a criança ela tem o texto, que ela está fazendo a leitura,
ela está vendo a imagem, ela está ouvindo também, então pega todos os sentidos, né, dessa criança. Então, o processador, por exemplo, a autora aponta que o processador de texto do Word, provavelmente, né, ela coloca como um dos mais populares, ele permite essa combinação de texto com imagem, né, e permite mesmo, ele vai puxar. Então, outros programas de uso também simples, eles conseguem associar essa questão de texto, som e imagem. Então, isso é uma vantagem muito grande, porque cada um tem um estilo de aprendizagem e com o computador a gente consegue abarcar aí o maior número, né? Então, o aluno ele vai conseguir expressar um raciocínio dele de uma forma aí muito mais ágil, muito mais fácil com o uso desses recursos. Outra coisa que ela aponta como vantagem é que facilita registros, trocas e arquivamento, né, gente? Então a gente não tem dúvidas, né? Não há dúvidas aí quanto à capacidade de arquivamento dos computadores, certo? Milhões de informações, elas podem ser acessadas aí rapidamente, arquivadas. Você consegue fazer uma consulta, você consegue modificar, você consegue copiar trabalhos, puxar textos que você queira. Então, o que acontece com isso? Que acaba se tornando uma tarefa mais simples, uma tarefa assim que ela coloca que é fácil, né? Então deixa de ser aquela coisa mecânica, chata, tudo aquilo que é mecânico e chato, que seria às vezes ter que fazer cópia de um parágrafo inteirinho, você consegue puxar esse parágrafo. Então, tudo aquilo que seria mecanizado e muito demorado é realizado pela própria máquina, né? Com atalhos que você usa. Então, é uma grande vantagem, porque vai facilitar os registros, as trocas e até o arquivamento, né? A gente sabe disso. E outra que a gente até começou, tarefas mecânicas e cansativas são rapidamente executadas, que são isso que a gente chegou a falar, né? De modo geral, uma tarefa que é muito repetitiva, a máquina realiza aí para esse aluno, né? Você desenha várias vezes, por exemplo, você vai trabalhar, a autora coloca a questão da geometria, o polígono, né? Então, você faz um Ctrl+C, um Ctrl+V, e toda vez que você precisar daquele polígono, você só dá o Ctrl+V e ele vai aparecer, você pode recortar uma imagem, você pode colar. Então, tarefas que seriam, né, que são tarefas mecânicas e demoradas, a máquina vai fazer numa velocidade aí absurda, ok? Portanto, gente, é preciso saber como, quando, onde e por que utilizar o computador, tá? E as estratégias que você tem que estabelecer essas estratégias, porque elas precisam estar bem claras e bem definidas, tá? Ok? E aí uma coisa, nesse contexto aí de utilização de computadores, a autora coloca que é muito importante a gente levar em conta a internet como mais um recurso aí de trabalho, tá bom? Porque a internet é fonte, né, de informação, favorecendo o quê? O desenvolvimento das habilidades, né, ajudando a tornar a aprendizagem um processo aí coletivo, certo? Porque, gente, a internet ela tem uma organização própria, certo? Ela não sofre filtragem ideológica ou censura e o usuário ele pode seguir a intuição dele e curiosidade na busca de informações, tá? Que são continuamente atualizadas. Só que a gente precisa ensinar essa criança a fazer a pesquisa nas plataformas corretas, né? Porque assim como tem informações corretas, também há muitas, infelizmente, informações que não estão atualizadas, né? Portanto, né, gente, assim, há uma grande necessidade de habilidades, como, por exemplo, selecionar, organizar, que mais? Analisar, né? Então, essa é uma necessidade aí
que tem de você como professor selecionar, organizar, analisar as informações e utilizá-las então adequadamente, tá? Então é nesse momento aqui, ó, que o professor, né, que você aí, né, futuro professor ou professor, né, desempenha um papel fundamental. Porque é aí que você, por que você que desenvolve? Porque é você, professor, que vai aí, né, planejar e coordenar esse trabalho, tá bom? Gente, ao contrário do que nós adultos, né? Ao contrário de nós adultos, que precisamos aí nos adaptar, né? Tivemos, principalmente nessa pandemia, de nos adaptarmos aí ao computador, e muitas vezes eu falo para vocês com dificuldade, as crianças, elas têm uma facilidade e elas gostam tanto de utilizar essa máquina, né? Então, que tem assim até teóricos, né, que eles falam que acabam chamando o computador de máquina das crianças, né? Porque as crianças são aí a geração da informática, né? As crianças hoje, elas já são nativas digitais, né? Então, elas têm esse fascínio, você vê bebezinho que é expert já no dedinho ali. Então, gente, por conta desse fascínio e a necessidade que a criança tem aí da diversificação de recursos, né, para atender as diversas formas do aprender, né, dela, são fatores aí que a autora coloca que nós não podemos desconsiderar, tá? Nós temos que levar em consideração. Por outro lado, atividades que podem ser executadas aí com lápis e papel, elas vão ganhando aí nova vida quando elas são realizadas com o computador, certo, pessoal? Então não se trata, né, de substituir esses recursos que a gente acabou de falar, mas sim de utilizar essa máquina que é o computador como uma ferramenta que vai complementar, que vai corroborar, né, que vai facilitar aí esse processo de ensino e aprendizagem. Então, a autora coloca assim: por que não aproveitar o interesse que as crianças têm sobre o computador para despertá-los, né, assim, a aprendizagem? Então vamos tornar esse computador o nosso aliado nas tarefas aí de ensinar a aprender. Então, por que não? Por que não, professor, você não se valer dessa ferramenta para melhorar a sua performance enquanto professor, para desenvolver lá na criança, no menino que está lá na sala de aula, tudo aquilo que ele precisa, né, desenvolver. Então, esse capítulo 9, a autora relatou assim de algumas experiências nas quais, né, foram utilizados recursos de informática nas aulas de matemática, tá? Especificamente nas aulas de matemática, para criar aí um ambiente favorável à investigação, à descoberta, à comunicação de ideias, né, a troca aí das ideias, a estruturação do pensamento. Então, o professor lendo, né, esse livro, chegando aí no capítulo 9, ele encontra diversas sugestões que, quando aliadas à sua experiência profissional, vai auxiliar muito na tarefa de desenvolver o quê? Lá no menino que está na sala de aula, né, no aluno, as competências e habilidades necessárias para a nova realidade, tá? Que estão sendo construídas quase que 100%, né, grande boa parte, pelas mudanças geradas aí pela tecnologia, tá bom? E aí a autora, no capítulo 9, ela também ela faz um questionamento, né? Então, quando ela vem trazendo as experiências, ela questiona assim, né? Você conhece um bom software para ensinar este ou aquele conteúdo de matemática? Então ela traz esse questionamento aí, tá? Então começa assim, quando ela vai começar, porque aí no capítulo 9, ela está trazendo relatos de experiência, tá? Então ela faz esse questionamento para fazer uma verificação. E aí, né, gente, ela mesmo mostra que essa pergunta, que é muito, né, frequente,
ela diz assim que essa pergunta mostra como o emprego aí de recursos de informática na escola ainda está muito associado ao uso de softwares para desenvolver determinado conteúdo ou para treinar algoritmos. Então é isso que ela coloca. E aí ela fala que esse fato ele torna evidente aí que na maioria das vezes o foco do professor está na máquina, na utilização dos softwares, apresentando, né? Então, assim, e ela fala o seguinte, que não existe um software bom para ensinar este ou aquele conteúdo, tá? Mas a verdade é que mais importante, que ela fala, mais importante do que o programa é o modo como esse programa será utilizado. E aqui mostra que não há máquina que possa substituir o seu papel enquanto professor. Por quê? Você pode ter uma máquina, um software maravilhoso, tá? Só que ele está desassociado a um projeto educacional, ele não tem as interferências que o professor fará. Então ela fala o seguinte, que nós vamos fazer o programa, você professor vai ter que terá que fazer, né, interferências, certo? Né, o modo como você vai causar aí o ambiente, como você vai criar, e aí a qualidade do trabalho vai vir, tá? Então ela coloca assim, que o uso de um excelente software não é garantia de um bom trabalho, tá? Assim como ela também coloca que um software ruim, por exemplo, não vai produzir obrigatoriamente maus resultados, porque às vezes o software não é tão bom, o programa não é tão bom, mas a forma como o professor utiliza alcança os resultados, né, desejados. E aí, gente, ela vai apontar o seguinte, que alguns softwares eles foram criados aí especificamente com fins educacionais, tá? E outros, aí ela até menciona o Word, o PowerPoint, o Paintbrush, o Excel, que embora eles sejam aí de uso genérico, eles também podem ser utilizados na escola e produzir aí ótimos resultados na aprendizagem, tá? Então, ela menciona assim que deve selecionar um software, quando você vai selecionar, como se você estivesse escolhendo um filme ou um livro, tá? Ou simplesmente algo para você ilustrar na sua sala de aula. Então é assim que você vai fazer a escolha, tá? Com um objetivo, tendo já um foco. Por quê? Porque você, professor, às vezes você vai usar partes de um programa, não o programa todo. E aí, gente, né? Ela fala da questão dos objetivos que precisam ser estabelecidos das metas, tá? E aí ela coloca até um exemplo de uma experiência de um professor que tinha como objetivo que os alunos, né, elaborassem um problema a partir de uma cena. E para isso, gente, ele utilizou aí, ele se valeu, né, da tela de software do Math Blaster, né? E aí, quer ver? Ó, deixa eu mostrar aqui a tela, tá? Ó, essa tela aqui, certo? Então, diz que essa tela, ela deu origem a textos de problemas semelhantes. Então, por exemplo, ela até colocou um assim, né, que o monstrinho de boné, ela colocou mais ou menos assim, ó, o monstro de boné tem 5 antenas escondidas. Quantas antenas os dois monstros no disco voador têm? Então, gente, aí ela coloca assim, que essa atividade, ela poderia ter sido proposta sem o uso da máquina, sem o uso do computador. Só que com o auxílio do computador, teve a riqueza da imagem, né? As cores, a elaboração do texto, né? Que estava falando do problema, e sua correção quantas vezes fosse preciso, né? Porque olha só, olha aqui, né? A questãozinha, 5 anteninhas, mais 2 anteninhas do outro, porque o que tem boné, ele tem 5 anteninhas escondidas, o outro tem 2. Qual seria a resposta? Seria 2? Seria 8? Seria 7? Seriam 3? Tá? Então, e diz assim que tem a possibilidade depois de imprimir também a imagem, se a criança pro... Você pode, aqui é o que estou falando, né? Estou fazendo um adendo aqui. Ela colocou lá como assim uma impressão da imagem, então esse aluno vai colar depois no caderno, ele vai ter esse registro,
Mas nós hoje, com toda a tecnologia a nosso dispor, a gente pode fazer um portfólio, né, virtual aí, né, criar o nosso portfólio na máquina. Aí, gente, ela colocou assim que outra opção de trabalho poderia ser a partir de um software convencional que tem o objetivo, seja que o objetivo fosse o treinamento, a fixação de algumas técnicas. Então, ou propor que os alunos, né, modifiquem, como nós vimos em capítulos anteriores do livro Ler, Escrever e Resolver Problemas, onde o aluno recebe um problema e você modifica dados, ou então o aluno recebe uma operação e ele vai criar um problema em cima, né? Então, isso pode ser feito a partir de uma tela, ou das regras do jogo, ou ainda alterando se a operação é envolvida, ou altera os números, tá? Então, por exemplo, ela coloca aqui um tipo de programa muito comum, que tem aí, né, gente, o objetivo de treinamento das operações aí matemáticas, o treinamento aí da tabuada, né? É possível criar um problema a partir de uma tela com as seguintes questões do tipo. Aí o livro, né, até traz essa imagem aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês. E aí ela colocou o seguinte, por exemplo, né, seguinte questões. Então poderiam ter as seguintes questões. Que mudanças devemos fazer para na tela, né, se quisermos alterar a soma dos resultados de 590 para 960, por exemplo. Então, de 590, a gente quer alterar para 960. Então, como? Que mudanças nós vamos fazer na tela? Que números devem aparecer nas casas para que a soma dos resultados das expressões da terceira linha sejam sempre 100? Então, nota que tá levando o aluno, ele vai ter ali que se debruçar sobre, vai ter que pensar, vai ter que calcular. Outra sugestão, por exemplo, crie uma tela parecida com esta, na qual apareçam também os números. Aí ela coloca alguns números, 0, 5, 1, 2, 2 e 5. Então, esses exemplos semelham-se às explorações possíveis aí de um texto de problema convencional, certo? Que a gente vai combinar com a formulação de problemas que são criados aí pelos meninos, né, na sala de aula. Tudo isso com a riqueza dos recursos da máquina, né, do computador aí. E, gente, esses são alguns apenas dos exemplos que a autora traz aí no livro. Antes de eu passar para esse, ela coloca muito assim, gente, que eu achei assim fantástico, achei bacana demais. E nós chegamos a ver até nos primeiros capítulos de comunicação ali. O Word, por exemplo, ele é muito conhecido, certo? Provavelmente ele é assim o processador de textos mais utilizados aí pelo mundo, porque ele é simples, intuitivo, né, de se trabalhar com ele. E com ele, gente, é possível desenhar, inserir figuras, inserir objetos, símbolos, equações, né, as fórmulas e inclusive, né, também os símbolos matemáticos aí, importar as imagens, importar gráficos, programas que trabalham, né, associados a ele aí. Então, ela coloca que a gente tem que trabalhar com esses alunos, que eles tenham que criar problemas, digita lá no Word, trabalha isso, eles vão inventar problemas, vão criar um livro matemático, tá? Então, é perfeitamente possível confeccionar o livrinho de problemas. Se a gente faz manualmente, por que não utilizar o computador para fazer isso, tá? Então, ela frisa muito a aplicação dos recursos de informática, que veio ao encontro, né, dessa importância que é assim o ensino da matemática, permitindo modificações, correções, enriquecimento através aí do emprego de figuras, de imagens, de fotos, tá? Com a apresentação dos resultados aí passo a passo na tela. E aí ela coloca, destaca muitas atividades. E uma também que eu gostei demais foi a questão do livro eletrônico. O livro eletrônico, né? Que ela coloca lá no capítulo, nas experiências, que com ele foi possível, né, que acabou possibilitando o intercâmbio das produções dos alunos com outras classes, e com uma rapidez e facilidade enorme. Então, um livro eletrônico matemático.
Ela colocou o PowerPoint também instalado na rede, facilitou a discussão coletiva aí de determinado problema, então você joga um probleminha. Então ela coloca assim todos vários aplicativos, vários programas que nós temos mesmo, né, no nosso computador. E, gente, fora isso, estou trazendo aqui que são os mais moderninhos agora, que não estão contemplados aí na questão do livro, porque são agora, né, o Kahoot, esse jogo online totalmente interativo, animado, tem pódio no final, sai chuva, assim como pódio, as crianças amam o Kahoot. Os quizzes, né? Eu acho que isso é fantástico de trabalhar a matemática, a questão do raciocínio. Os jogos de racha-cuca também são muito interessantes. Outra coisa, a questão, olha, Matsmania, mas gente, jogos online, há uma riqueza de jogos. Não se trabalha quem não quer, certo? Então nós temos que trazer que a informática chegou aí para facilitar as nossas aulas de matemática e nós precisamos nos valer desses recursos tecnológicos. E esse capítulo 9 ele veio aí trazendo, né? O GeoGebra, né, para geometria, é bem bacana. Então, pessoal, eu acho assim, vamos encantar os nossos alunos, né? Vamos encantá-los? Então, fazendo aqui um resumão. Primeiro, gente, o que a autora destacou bastante? Que o computador, tá? Ele não pode ser ignorado, certo? Por quem, gente? De quem nós estamos falando? Da escola. Então, ele não pode ser ignorado pela escola, tá? Apontou as vantagens. Por quê? Vamos lembrar? Exige participação ativa do aluno, visualização rápida dos trabalhos, vamos favorecer aí a correção. Cada aluno consegue trabalhar no seu ritmo. Outra coisa, texto, imagem, som, movimento, né? Criam aí combinação. O computador ele facilita o registro, o arquivamento, a troca. Outra coisa, tarefas mecânicas, elas vão ser sim executadas com maior rapidez, então vai facilitar muito o trabalho dessa criança. E também apontou aí exemplos e sugestões, né, que motivam aí os professores a planejarem melhores situações de aprendizagem. Eu não abordei todas, mas vocês vão ver lá no capítulo que há muitas ideias de como se trabalhar a matemática de uma forma riquíssima aí através do uso do computador, do uso da internet, tá? E algumas das sugestões foram o livro eletrônico de problemas, projetos, o programa Paintbrush que ele colocou, o projeto de sistema monetário fantástico, tá? Vejam lá, a história do dinheiro, como trazer para a criança, a educação do consumidor. Então tá aqui a matemática financeira que a gente vê que faz falta na escola, o trabalho com a matemática financeira. E esse livro aqui da Small já apontava isso. A educação, né, do consumidor, a questão do pesquisar o preço. Então, eu não posso terminar sem falar para vocês, meus queridos, que nós, professores de ensino fundamental 1, precisamos encantar os nossos alunos com aulas dinâmicas, aulas lúdicas, aulas planejadas, elaboradas, refletidas, ok? A aula de matemática, as pessoas pensam assim, é matemática. Não é porque a matemática não vai ter diálogo, não tem comunicação, precisamos sim, precisamos de interação entre os pares, em grupo, ok? Coloca essa galerinha aí nos jogos online mesmo, com muito cálculo mental, porque eles estão brincando e aí eles estão calculando. Então, gente, hoje a facilidade, nossa, de quando eu comecei, né? São 3 décadas aí na sala de aula já. Gente, hoje não encanta alunos, os alunos, quem não quer, né? Nós, professores, temos todo o material possível, tá? Então, o que eu espero que vocês leiam o material todo, que vocês tentem se apropriar das dicas, das ideias e dos conceitos que o livro
ler, escrever e resolver problemas traz para nós, ok? Aí, pessoal, agora eu vou passar uma atividade para vocês, tá bom? Calma aí. Ok, pessoal, qual então é a atividade proposta aí para vocês? Eu quero que vocês, mediante aquilo que nós conversamos, refletimos aí do capítulo, que vocês construam um mapa mental, tá? Desse capítulo 9 aí do livro Ler, Escrever e Resolver Problemas, né? O capítulo que fala sobre a informática e comunicação matemática. Criem aí um mapa mental, ok? E nos vemos na nossa próxima aula, nosso próximo encontro, onde a gente vai estar aí começando a trabalhar com as tendências pedagógicas, né, na questão da matemática, as tendências matemáticas aí para a educação, tá bom? Beijinhos, beijinhos para vocês.